O parasitismo é quando uma espécie, que nesse caso é o parasita, ou o parasito, terminando com O, se beneficia de outra espécie, que é o hospedeiro. Esse benefício sempre é feito de uma forma metabólica. O parasito, por exemplo, ele pode sugar os nutrientes do hospedeiro. E de uma forma que ele não quer matar o hospedeiro. O objetivo do parasito não é matar o hospedeiro. É apenas se beneficiar dele metabolicamente falando. Porque se o hospedeiro morrer, ele não vai ter como se beneficiar dele, não é? Então esse não é o objetivo dele. E essas doenças do parasitismo são negligenciadas, né? São deixadas de lado, porque essas doenças negligenciadas, a maioria delas, são encontradas em boa parte em países mais pobres, em países em desenvolvimento. Porque alguns motivos dessas doenças aparecerem é a falta de saneamento básico, a falta de conhecimento dessas doenças, do conhecimento do ciclo dessas doenças e das próprias pessoas também. Mas fique em mente que essas doenças são, na maioria, negligenciadas, deixadas de lado. E esse vídeo eu vou começar falando sobre o parasita ou parasito, que vai ser a maioria delas sobre conceitos. Né? Existe no parasito o agente etiológico, que é o que está causando aquela doença. Se é um protozoário, por exemplo. A doença de Chagas, o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, é um tripassomo. E também outra característica é se ela é um parasita ectoparasita ou endoparasita. No caso da doença de Chagas, é um endoparasita porque ele está dentro do hospedeiro. Ele age dentro do organismo do hospedeiro. E também se ele é um parasita acidental, obrigatório, periódico ou facultativo. No caso da doença de Chagas, é um parasita obrigatório, porque ele não sobrevive fora dos organismos, fora dos hospedeiros. Ele depende do ciclo dele para sobreviver. Isso é um parasita obrigatório. Nos outros exemplos, por exemplo, no verme da pulga, esse daqui é o agente etiológico. Ele é um endoparasita também, que nem da doença de Chagas. Ele age dentro do hospedeiro. E quando ele está parasitando uma criança, o verme da pulga, ele é um parasita acidental. Esse primeiro aqui. Porque você pode observar, né, esse finalzinho do nome etiológico, canino. Já dá para perceber que e o nome pulga, né? Que esse parasita geralmente está em animais domésticos, né? Em cachorro. E como criança, que aqui é o caso que coloquei, pode brincar desses cachorros e se infectar com esse parasita, não é o ambiente natural desse parasita. Por isso que é um parasita acidental. Mosquitos hematófagos, que esse daqui é outro termo importante, esse ema, esse ema que vem de hemop, ema é de sangue, parasita de sangue, nesse caso, mosquito se alimenta de sangue. Ele é um ectoparasita, porque ele está fora do hospedeiro, e ele é um parasita periódico, e que é um período de 5 em 5 dias, 4 em 4 dias, nem sempre em dias consecutivos. Seu parasita periódico. Larvas de moscas. É um ectoparasita, ele age fora do parasita, ele age fora do hospedeiro, aliás, e ele é um parasita facultativo. Isso significa que quando ele não está parasitando, ele está numa vida livre. E quando ele está parasitando, ele está ali se aproveitando, se beneficiando metabolicamente do hospedeiro. Se ele não está, ele está com a vida livre. Então, outras características do hospedeiro, a gente viu ali as principais dos parasitas. O hospedeiro definitivo. O parasita chega na fase adulta. E lá, isso é a informação mais importante, ele faz reprodução sexuada dentro do hospedeiro. O hospedeiro intermediário é a fase larvária do parasita e lá ele faz reprodução assexuada.
E geralmente é isso daqui que vai diferenciar entre o hospedeiro definitivo e intermediário. É onde ele faz reprodução sexuada e assexuada. E também tem o hospedeiro transporte, que no caso ele não se desenvolve. Lá ele não faz reprodução nem sexuada nem assexuada. Ele não se multiplica lá. E tem esses exemplos aqui que eu coloquei da doença de Chagas, por exemplo. O ser humano é o hospedeiro definitivo, porque lá, na doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, ele faz uma reprodução sexuada. E o barbeiro é o hospedeiro intermediário, porque ele faz reprodução assexuada. E nesse caso, o hospedeiro e o vetor podem ser o mesmo, né? O hospedeiro pode ser o vetor também, resumindo. Isso pode acontecer, que eu coloquei aqui, se o hospedeiro transmitir ativamente a doença. Ele vai ser o vetor. Mas só se transmitir. Para ser vetor, ele precisa transmitir. Então, na tenassólio é a do porco, tem a saginata, que é a do boi. O ser humano é o hospedeiro definitivo também, e o porco é o hospedeiro intermediário. E nesse caso não tem vetor. O ser humano vai lá e come a carne de porco que está infectada. Então não tem forma de transmissão ativamente falando. Então vai ter casos que não vão ter vetores. E a malária, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Então nem sempre o ser humano vai ser o hospedeiro definitivo, como nesses dois casos aqui. Porque no ser humano, no caso da malária, é onde ocorre a reprodução assexuada. E no mosquito Anopheles, é o hospedeiro definitivo, porque lá ele faz reprodução sexuada. Então tem que observar quando ocorre e quando não ocorre. E no caso, o mosquito, ele é o hospedeiro definitivo e ele também é o vetor. Então todas as vezes em que o hospedeiro transmitir também a doença, não tem problema algum dele ser o vetor também dessa doença. Então, o ciclo desse parasita vai se tornando mais difícil de erradicar por causa dessa combinação de fatores. E tem outras coisas importantes também. Existe o ciclo monoxênico, que é quando existe no ciclo do parasita, né? Você vai estudar separadamente o ciclo de cada um. E se só tiver o hospedeiro definitivo, não tiver o intermediário, por exemplo, isso daqui é um ciclo monoxênico. Mas isso daqui são bem poucos casos. A maioria dos casos é ter um ciclo heteroxênico, quando tem o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Não tem nada a ver com o vetor, só tem a ver com a quantidade de hospedeiros, nesse caso, um definitivo e outro intermediário. Tem também os vetores, não é? Os tipos de vetores. Tem um vetor biológico e o mecânico, que sempre para ser vetor, não importa se é biológico ou mecânico, ele precisa transmitir a doença de alguma forma. Nesse caso, transportar entre os infectados. Transportar o quê? Transportar o parasita, né? Parasita ou parasito. Entre os hospedeiros ou hospedeiro reservatório ou de reservatório para reservatório. Nesse caso aqui, reservatório, daqui a pouco eu vou falar o que significa, mas ele conta também. Nesse caso, vetor biológico é quando o parasita ele se desenvolve dentro desse vetor. E o vetor mecânico não tem nada a ver com o desenvolvimento desse parasito. Quando eu botei aqui o exemplo, patas de moscas ou baratas com ovos de parasitas, né? Esses insetos que vão passar em alguns lugares sujos, que está infectado, com algum ovo de parasita por ali, ele vai lá e vai carregando esse ovo para outras localidades, permitindo que o ciclo de vida desse parasita ele se desenvolva, né? Ele vá abrangendo outros lugares. E tem um reservatório, que é um dos lugares em que o parasito pode ficar alojado, né? Eles são fontes de transmissão que só mantém vivo o parasita, né? Mas quem está alojando, quem está mantendo vivo, quem é essa fonte de transmissão, não apresenta sintomas.
E o ciclo do parasita não depende dos reservatórios. Por exemplo, se a leishmaniose infectar algum cachorro, esse mesmo mosquito, o mosquito palha, pode ir lá se alimentar do sangue desse reservatório, desse cachorro que está infectado e infectar o ser humano. Então, o ciclo de vida não depende dos reservatórios, mas torna essa doença, né, como se fosse uma carta na manga dessa doença para não ser erradicada tão facilmente. Porque se algum cachorro está infectado com leishmaniose, seria muito difícil encontrar, porque eles não apresentam sintomas, né? Eles vão se esconder em outros lugares, por isso que é difícil de erradicar. Então, as doenças que têm reservatório é como se fosse uma carta na manga para elas ser mais difícil ainda de se erradicar. E eu coloquei essa observação que o vetor pode se aproveitar do reservatório, porque, como eu falei no mosquito palha, se um mosquito palha que não está infectado com leishmaniose for lá e se alimentar de algum bicho, de algum cachorro que está com leishmaniose, o mosquito se infecta, que pode infectar outra pessoa. Então, o ciclo de vida da leishmaniose seria entre pessoa, mosquito e pessoa de novo. Com um reservatório, pode ser o cachorro infectando o mosquito e o mosquito infectando o ser humano. É assim que funciona. E eu queria que você tentasse sozinho, nesse ciclo da esquistossomose, definir quem é o hospedeiro definitivo, intermediário, qual é o vetor, o tipo de parasita, se é endo ou ectoparasita, e o tipo de ciclo, né? Monoxeno e heteroxeno. E eu vou explicar rapidamente como é que funciona o ciclo da esquistossomose, que primeiro começa com a pessoa infectada. Nas fezes dela vão estar ovos do parasita e a falta do saneamento básico, né? Esses ovos do parasitas, eles vão eclodir em forma de miracídios que vão entrar em contato com o caramujo. Dentro do caramujo vai acontecer a reprodução assexuada desse parasita. Lá tem o esporocisto e ele vai sair em forma de cercária, que é outra forma larvária do parasito, mas só que ele tem uma caudinha, aí ele consegue sair nadando. Que vai lá, penetra a pele humana e assim o ser humano ele vai estar infectado com a esquistossomose. E lá o verme atinge a sua forma adulta e faz a reprodução sexuada dentro do ser humano. E esse é o ciclo resumido da esquistossomose, que já que tem informações suficientes para você responder isso daqui. E a resposta é que o hospedeiro definitivo é o ser humano, porque lá ele faz reprodução sexuada. Então, o hospedeiro definitivo vai ser humano. O hospedeiro intermediário é onde ele faz reprodução assexuada, que nesse caso é esse esporocisto que faz reprodução assexuada, ele se multiplica, vai ser dentro do caramujo. Então, o hospedeiro intermediário é o caramujo. E o vetor, nesse caso, é que não tem vetor na esquistossomose. A cercária não pode ser o vetor, nem o caramujo, porque a cercária é um tipo do parasita, né? Uma forma larvária do parasita. Ele penetra a pele humana, mas ele não é o vetor. E o caramujo não pode ser o vetor também, porque no ciclo do parasita, o caramujo ele não serve para infectar. Lembra que eu te falei que o vetor só serve para transmitir? O objetivo do caramujo nesse ciclo é só para que o parasita faça reprodução assexuada. Então, isso faz com que ele seja hospedeiro intermediário. Então, aqui não tem vetor. O tipo de parasita, como ele está dentro do hospedeiro, então isso aqui vai ser um endoparasita. E o tipo de ciclo, né? Se você conseguiu responder essas duas primeiras perguntas, já dá para saber que isso aqui é um ciclo heteroxênico. Porque tem hospedeiro definitivo e intermediário. E para finalizar, tem a profilaxia, que seria a prevenção, as medidas profiláticas para que alguém não se infecte, por exemplo,
com algum parasita, que é através do conhecimento do ciclo da vida do parasito. E a partir do ciclo de vida a gente sabe exatamente onde agir para prevenir com que a pessoa se infecte com aquela doença. Então, uma medida, por exemplo, da esquistossomose é nessa fase inicial aqui, né? Então, uma medida profilática seria o saneamento básico para a esquistossomose. E esse daqui é outro termo muito importante. E essa daqui foi a introdução, foi mais para saber alguns dos conceitos principais. E o importante agora é saber o ciclo de vida de cada um dos parasitas.